Boa noite, minhas amigas, estamos ao vivo para fazer uma live especial com todas vocês que nos acompanham aqui no perfil. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Nós vamos falar sobre os desafios e os medos durante a jornada de separação. Tá? E você que já está me acompanhando aqui, sejam todas bem-vindas. Para quem não me conhece, eu me chamo Cássio Cavalcante, sou advogado e especialista em direito de família. Tudo que você precisa saber sobre guarda, pensão, divórcio, inventário, entre outras situações, você está no lugar certo. Tá? Eu sempre posto conteúdo diariamente aqui no perfil, nos stories. A gente sempre tem o hábito de fazer várias lives e hoje estou aqui para tratar sobre esse assunto. E eu quero direcionar essa live para as mães que têm medo de iniciar um processo de divórcio, que estão casadas ou que muitas vezes já estão separadas de fato, mas não sabem por onde iniciar o divórcio, não sabem quais são os seus direitos, não sabem quais são os direitos da criança, dos filhos, como proteger o filho, como não ser acusado de alienação parental. Essa live ela vai ser bastante dinâmica, porque nós vamos abordar 3 temas aí. Nós vamos falar sobre divórcio, quais as provas que precisam, o que deve ser feito, vamos falar sobre guarda, quem tem mais direito, se é o pai ou a mãe, em ficar com a guarda da criança. Vamos falar sobre pensão alimentícia. Então você que já está aqui me acompanhando, seja bem-vindo. A Aline, tá? A Mara, tá? A Leila, boa noite a todos vocês. Eu vou pedir a ajuda de vocês para que vocês apertem esse coraçãozinho aqui para que essa live alcance outras mães que precisam da informação que nós vamos trazer aqui nessa noite. Tá? Então compartilha para amiga, compartilha lá no grupo da família. Se você conhece alguém que precisa das informações que vão ser trazidas, abordadas aqui com vocês, compartilhe essa live, tá? Então, como é que vai funcionar a dinâmica da nossa live? Eu vou fazer uma explanação aqui de 30 minutos, tá? A live ela vai ter duração de 1 hora, não sei se a gente vai salvar essa live, tá? E depois nós vamos responder todas as dúvidas que vocês deixarem aqui nos comentários. Então eu vou pedir para que vocês possam deixar as dúvidas aqui nos comentários para que a gente possa tirar as dúvidas que vocês têm sobre esse tipo de assunto. Tá? E quando a gente fala sobre relacionamento, sobre casamento, né, muitas das vezes a mãe já está insatisfeita em um relacionamento, tá? E não sabe muitas das vezes, né, como iniciar um divórcio, já está infeliz, já se separou, o homem já saiu da casa, muitas das vezes a mulher já saiu da casa, né, para preservar sua saúde mental, preservar a saúde dos filhos. E ali, doutor, o que eu faço? Foram adquiridos bens, foram adquiridos patrimônio, eu não sei como iniciar esse divórcio, eu não sei quais são os meus direitos, eu não sei como proteger os meus filhos, eu não sei como não ser acusado de alienação parental. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado em sair da casa? Será que o simples fato da criança já morar comigo, eu tenho a guarda da criança? É sobre esse tipo de assunto que a gente vai abordar. E qual é o primeiro passo que eu sempre recomendo para todas as mães que estão aqui nos acompanhando, você que está casada ou muitas das vezes vive uma união estável, tá? É importante dizer que a união estável se equipara ao casamento. E você, mãe que vive união estável, embora muitas das vezes pode não ter feito, né, tornado ela pública, ido lá no cartório, ter averbado lá a questão da união estável, né? Muitas das vezes as pessoas têm o hábito de apenas se amigar, se juntar, como se diz, né, no linguajar popular, e aí começa a constituir família, começa a adquirir patrimônio, e muitas das vezes já não sabe que aquilo ali que ela está vivendo é uma união estável que após a separação, após o fim, né, daquela relação, se virou desgastada demais, houve traição por parte do homem, enfim, ela decide separar, ela não sabe, né, que ela tem direito. Tá? Então, o primeiro passo, para você, mãe que está me assistindo aqui, vamos falar sobre os teus direitos, depois nós vamos falar sobre os direitos dos teus filhos. Tá? O primeiro passo é se você é casada legalmente, eu fui lá no cartório bonitinho, me casei, é você olhar na tua certidão, tá? Qual é o regime de bens do teu casamento, se é o de comunhão parcial de bens ou se é o de comunhão universal de bens, tá? Ou o de comunicação parcial, tá? Nós podemos falar de 3 regimes de casamento, tá? O de comunhão parcial de bens, separação total de bens e o de comunhão universal do todo. O que é isso? Tá? Eu não sei nada disso, eu só cheguei lá no cartório e assinei o meu casamento e saí de lá casada. Se você só fez isso, você não se atentou a fazer um pacto antinupcial ou escolheu o regime de bens, provavelmente você casou no regime de comunhão parcial de bens. E o que significa isso, doutor? O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que foi conquistado a partir da data do casamento, por exemplo, se eu casei hoje, na data de hoje, 28, salvo engano, te deixam aqui, se hoje de fato é dia 28, dia 28, né, dia 27, eu acredito, 27, tá, de julho de 2023. Eu casei hoje, a partir de hoje,
tudo que eu for conquistando aqui junto com a minha esposa vai ser, tá, levado em consideração na divisão. Você, mãe, vai ter direito a metade, 50%, e o homem a 50%. Doutor, mas a casa que a gente comprou é uma casa financiada. Não tem problema, tá? O valor de entrada que vocês deram para fazer esse financiamento, a gente sabe que muitas vezes o banco pede 80%, 30% do valor do imóvel, tá? Para poder financiar o restante, você vai ter direito naquela metade. E aí um exemplo, foi um financiamento que para 10 anos, vocês pagaram em 2 anos de financiamento. A soma do total daquele valor, também da parcela, né, do imóvel, melhor falando, também vai ser levado em consideração no momento da divisão. Então você vai ter a metade do valor de entrada e a metade da somatória das parcelas pagas. Esse é o primeiro passo, tá? E aí, o regime de comunhão parcial, tá, quer dizer isso. A partir da data do casamento, você tem direito à metade de todos os bens. Doutor, e como é que fica, tá? Se, por exemplo, eu vivi exclusivamente no lar, somente pro lar, eu tenho algum direito? Porque tem muito homem que se prevalece dessa condição. O homem sai, né, para trabalhar, a esposa fica ali muitas vezes cuidando da casa, cuidando dos filhos, né, fazendo os trabalhos domésticos, que é cansativo, é exaustivo. Eu sempre digo que é mais cansativo muitas vezes do que o homem trabalhar ali fora, né? Porque o homem só tem que trabalhar quando chega e encontra os filhos banhados, os filhos arrumados, com o dever de casa pronto, tá? A comidinha pronta e, né, a esposa é como se não tivesse direito nenhum após o fim da separação. E o esforço do lar é válido, tá? Então, se você vive exclusivamente pro lar, não caia nessa história do homem chegar e dizer para você assim, ó, tu não tem direito em nada, tudo quem conquistou fui eu sozinho, trabalhando. E como é que fica o tempo que você despendeu lá, teus 15, 20 anos de vida que você viveu ali, ó, sempre pra família, abrir mão de sonhos, abrir mão de projetos, para viver em função da tua família. Isso não é válido? É claro que é válido, a justiça ela reconhece, mas qual é a grande dificuldade que muitas mulheres têm, tá? Não procure ajuda especializada, tá? Não procure um advogado especialista para identificar os seus direitos, tá? Então aí nós já estamos falando aí sobre o regime de bens de casamento, de comunhão parcial, tá? Então você tem direito à metade em tudo. Doutor, vamos falar agora aí de um outro regime de bens, tá? O regime de separação total de bens. Cada um, tá, administra o que é seu. Significa dizer, eu casei, tinha 2 casas, e a minha esposa tinha 2 casas. No divórcio, cada um fica o que é cada um. Porém, tá, qual é o grande problema que existe aí? Muitas das vezes os homens eles fazem fraude no regime de bens do casamento. O que acontece? Diz assim, ó, vamos abrir uma empresa, eu e você juntos? Tá, vamos, mas abre só no teu nome. Tá? Porque eu não quero abrir no meu nome, muitas vezes quer fazer uma questão de elisão fiscal, não quer pagar tributo, não quer pagar imposto, né? Quer diminuir a carga financeira da empresa dele ou da declaração de imposto de renda, aí pede para a mulher, e a mulher com toda boa vontade vai ali, né? Porque tá casada, é o meu marido, eu vou ajudar, vou somar com ele, né? Pra gente construir algo, para ter uma vida melhor. E aí o que acontece? Tá? A mulher vai lá e abre a empresa no nome, e aí depois ele diz, ó, vamos fazer o seguinte, a empresa está rodando, está girando, você transfere, vende a empresa para mim, tá? Vende só no papel, coloca ali a mulher como laranja, como teste de ferro, tá? E o que acontece? Esse bem, tá? Existe um proveito econômico aí, tá? A empresa foi vendida, capital social, tem que ver investimentos, tudo que foi feito. E aí, nesses casos, quando há proveito econômico ou há uma comunicação de bens, por exemplo, a mulher se despendeu, por exemplo, de um imóvel, de uma casa, para investir na empresa do marido, será que ela não tem direito? Claro que tem, tá? Então isso acontece a rodo e vocês têm que estar atenta nesses direitos, tá bom? Doutor, de comunhão universal de bens, quais são os meus direitos? Se no de comunhão parcial de bens, gente, tá? Você tem direito a partir da data do casamento, do universal de bens não, é da data do casamento e para trás. Se o teu marido veio lá com 10 casas para o casamento, né? E você com 5, tá? Tudo isso vai somar e vai virar 15 casas e vão dividir. Cada um vai ter direito à metade, tá? E aí, no casamento, questão de herança é uma outra situação que isso a gente vai abordar numa outra live, tá? Ó, a Fernanda está dizendo aqui, quero saber do regime obrigatório de bens. O regime de separação obrigatória, Fernanda, são para as pessoas que têm maiores de 70 anos, né? Normalmente são pessoas idosas. E nesses casos, tá? Quando há uma confusão patrimonial, por exemplo, as pessoas maiores de 70 anos normalmente têm que ter o outorga dos filhos, né? Muitas das vezes passam por situação de curatela. Essas pessoas podem casar? Podem, tá? Mas a lei ela diz que eles têm que casar sobre o regime obrigatório de separação de bens, tá? Mais um exemplo.
Imagine um idoso de 70 anos e uma idosa também da mesma idade casando. E aí cada um já vem com um patrimônio, né, de 10 casas. Um exemplo, tá? Estou colocando como exemplo para vocês poderem entender. E aí o que é que acontece? Essa idosa precisou vender uma casa para fazer uma reforma na casa daquele idoso. Por exemplo, na casa onde eles decidiram morar. Em vez de morar na casa da idosa, foram morar na casa do idoso. Na separação, no divórcio, será que essa idosa não tem direito nesse proveito econômico, nessa valorização do imóvel que teve do esposo? É claro que tem, tá? Cada caso é um caso. É por isso que é muito importante, gente, você escolher o profissional correto para defender os seus direitos, tá? Então, assim, a grosso modo, você sempre vai ter direito, tá? Existe uma saída, existe uma solução. Porém, muitas das vezes as mulheres, né, vou procurar o primeiro profissional que eu encontrar. Não, pesquisem para saber, principalmente se aquele profissional atua especificamente sobre a perspectiva de gênero feminino. Eu trabalho aqui somente defendendo as mulheres, tá? E defender as mulheres, defender as mães não é fácil. Nós lutamos contra o machismo que a sociedade impõe, tá? De não valorizar o trabalho feminino, de não valorizar o esforço que a mulher faz durante o casamento, que vive exclusivamente em função do lar, e contra o judiciário, sim, que é machista. Nós temos juízes machistas, o sistema é machista, tá? Chega lá na audiência de conciliação, chega na audiência de instrução e julgamento, quer impor muitas das vezes alguma situação, e se você não estiver preparado, não estiver bem representada, você vai ter dificuldade em assegurar os seus direitos. Mas olha só, falei aí basicamente quase em 15 minutos quais os teus direitos, mãe. Você que está aqui me assistindo, me acompanhando, falei 15 minutos sobre os teus direitos no divórcio. Doutor, eu sou casada, o senhor já me explicou, tá, como eu devo iniciar um divórcio. Agora, quais provas eu preciso para me apresentar lá na justiça que eu tenho direito nessa divisão de bens? Bate foto do carro, da casa, do contrato social da empresa, tá? Tira print do extrato bancário, emite esses comprovantes. Doutor, eu não tenho acesso a nada disso porque o meu marido não deixa. Não tem problema algum. Seja frio e calculista. Manda mensagem no WhatsApp para ele dizendo: fulano, vamos pôr fim nessa relação, tudo mais, mas a gente adquiriu isso, adquiriu aquilo, eu tive que vender uma casa para investir no capital social da empresa, e tira print de tudo e vai guardando isso, tá? Porque esses prints de WhatsApp, eles podem ser considerados como válidos. Tudo depende do profissional que estiver te acompanhando ali para saber lutar pelos teus direitos, tá bom? E agora, doutor, vamos falar sobre guarda. Eu estou casada há 10 anos, 12 anos, tenho tempo, tenho filhos, tá? Como é que eu faço, tá, para me assegurar o direito das minhas crianças? O que é a guarda? A criança já morando comigo, tá? Ela já automaticamente, eu não preciso oficializar o pedido de guarda. Sempre falo que guarda é a responsabilidade que a mãe e o pai têm de criar e educar seus filhos, tá? De dar amor, de dar carinho e de dar lazer, né? Enfim, todos os direitos que a criança necessita. Perdão. E o que é que acontece muitas das vezes? A mãe se separa, ou muitas vezes sai da casa, tá? Ou o marido sai da casa e a mãe se prevalece. O pai começou a pagar uma pensão do acordo verbal, tá? Um acordo de boca, começou a pagar, um exemplo, R$500, R$400 de pensão, e muitas das vezes a mãe deixa ali. Eu estou morando na casa, a criança já está morando comigo, o pai paga isso aqui de pensão, ok. Não preciso me divorciar, né? Não preciso dissolver essa união estável, não preciso regulamentar a guarda. Só isso basta? Lógico que não. Imagina você, mãe, que está me acompanhando aqui, tá? Se o teu filho vai para um final de semana para casa do pai e ele não volta, o que é que você faria? Tá? Se o genitor já não te ameaçou, principalmente essa época, tá, de férias escolares. Tem muito pai, né, que se aproveita, passa tempo sem ver o filho, tá? Passa tempo, some da vida da criança e aí chega um belo dia, eu quero ver meu filho, deixa ele vir passar as férias para cá. E aí a mãe muitas das vezes diz, não, quer ver o filho, vou mandar para lá, a criança quer ir, tudo mais, manda. E aí quando chega na época, passou os 10, uma semana, 15 dias que era para ele passar, ele simplesmente diz assim, não vou devolver, a criança agora vai ficar morando comigo aqui, e você que se vire. Doutor, posso chamar a polícia? Posso chamar o conselho tutelar? Preciso te dizer que infelizmente esses órgãos não vão conseguir fazer nada. Porque o pai ele não comete crime algum. Para o mundo exterior, tá, o juiz ele não vai saber da tua história, a polícia não vai saber que o pai ele reteu a criança de forma abusiva, que ele está cometendo o crime de subtração de incapaz, que é um crime específico previsto em lei, tá? Ele não vai saber. Mas
tá? Para que você não corra esse risco, você tem que oficializar o pedido de guarda. Então, é iniciar o processo de divórcio já acumulado com a guarda. Doutor, como assim? É possível iniciar um processo de divórcio e no mesmo processo eu pedir a guarda da minha criança? Totalmente possível, tá? Você pode iniciar um processo de divórcio pedindo a tua separação, a divisão patrimonial, a guarda, fazendo uma agenda de convivência do pai com a criança. Qual é o horário que ele tem que buscar na tua casa e te devolver? Qual é o horário que ele tem que fazer videochamada ou telefonema para falar com a criança? Não aquela situação de chegar, ó, vou pegar a criança agora, eu tenho que entregar, eu tenho que falar com meu filho agora, eu tenho que mandar vídeo, eu tenho que mandar foto. Não é assim que funciona. Por isso que é muito importante oficializar um pedido de guarda, oficializar a convivência da criança com o genitor, para que você não sofra esse tipo de abuso, não sofra esse tipo de situação, tá? Então, num único processo você pode resolver suas pendências, divórcio acumulado com guarda. Tem alguns estados, por exemplo, a gente que atende todo o Brasil, tem alguns estados que muitas das vezes não aceitam, como Rio de Janeiro, tá? É um estado que pede muitas das vezes para que seja ajuizado o divórcio, processo de guarda específico, mas a maioria dos outros estados permitem. Pará, região norte toda, nordeste, centro-oeste, permite a acumulação de pedidos, tá? O estado do Rio de Janeiro é um estado que a justiça, infelizmente, lá é um pouco mais lenta, tá? Lenta até mais do que o normal, infelizmente, e muitas das vezes eles adotam esse tipo de procedimento para tentar acelerar, mas que muitas das vezes não surte efeito, tá bom? Mas nos demais estados é possível acumular pedido, então você consegue matar, né, vamos dizer assim, 3 coelhos com uma única cajadada. Resolver o teu divórcio, resolver a guarda da tua criança e a pensão alimentícia. Tá bom? Doutor, quais são os tipos de guardas que existem? Tá? Eu preciso entender, eu morro de medo, não sei o que é guarda compartilhada, não sei o que é guarda unilateral. Dizem para mim, já ouvi dizer que a criança passa 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro, na guarda compartilhada. Aqui na guarda compartilhada o pai não paga a pensão, é verdade. Tudo mentira. Tá tudo lenda urbana. Eu sempre digo que é uma lenda urbana, que não sei de onde surgiu isso, que as pessoas acabaram reproduzindo como uma verdade absoluta. Tá? O que é a guarda compartilhada? Quando a gente fala em compartilhar, tá? É compartilhar a tomada de decisão sobre a vida da criança. Aonde vai estudar, se vai ter plano de saúde ou não. Não é compartilhar a residência, não é compartilhar a convivência. Ah, a criança vai passar 15 dias lá na casa do pai, 15 dias na casa da mãe. Não. A criança ela precisa ter uma casa, um lar específico para si, tá? E ter a convivência com outro genitor que não detém a guarda, tá? Para resguardar o direito dela, que é a criança de conviver com o pai, e o pai resguardar o direito dele e fazer essa agenda de convivência, tá? Nada mais que isso. O pai paga a pensão? Paga a pensão do mesmo jeito, tá? Não tem essa, eu não vou pagar pensão, ou posso fazer desconto, como ele vai passar aqui um final de semana sim, um final de semana não, eu posso descontar da pensão. Não existe isso, tá? O pai tem que pagar o valor que foi determinado pela justiça. Mas muitas mães sofrem porque muitas vezes, acreditam na boa vontade, na palavra do genitor, no que o genitor fala, e aí não procura justiça, fica ali empurrando aquela situação com a barriga, e aquele problema vai gerando uma bola de neve. Por quê? O genitor atrasa, o genitor paga menos do que ele prometeu, e aí muitas das vezes a mãe vai cobrar, ele diz, vai procurar justiça, se tu for na justiça tu ainda vai perder, porque eu tenho mais condições financeiras que tu, eu vou tirar a guarda do menino, da menina, de ti, entendeu? Eu vou pegar a criança, eu posso ficar com a criança a hora que eu quiser, então ainda desafia. Diz assim, eu não vai ter juiz nenhum no mundo que vai fazer eu pagar a pensão. Tem muito homem que se desafia, se intitula machão, e não é assim que funciona. Eu sempre digo que o pai que fala esse tipo de situação não é juiz nem de futebol, não decide nada, não manda nada, quem determina é o juiz. Então se você estiver bem assessorada, tá? Se você estiver bem acompanhada e representada no judiciário, você consegue resguardar os teus direitos e o direito da tua criança, tá bom? A Juliana deixou aqui uma pergunta, vou já começar a responder as dúvidas que vocês deixaram aqui, tá, Juliana? Deixa eu só finalizar aqui esse conteúdo, que eu vou começar a responder todas as dúvidas de vocês. Podem deixar aqui nos comentários que a gente vai abordar uma a uma, tá bom? Então, guarda compartilhada, acredito que já ficou claro. Guarda unilateral, quem tiver guarda unilateral vai poder tomar qualquer decisão sobre a vida da criança, tá? Mas qual é o cuidado que eu faço para as mães que muitas vezes querem guarda unilateral?
A guarda unilateral ela dá uma falsa sensação de que a mãe pode fazer tudo. E dentro do direito, gente, sempre vai existir exceções e limites, tá bom? Como assim, doutor? Se eu quiser, um exemplo, mudar de domicílio, eu posso mudar porque a guarda é minha, é unilateral? Pode, tá? Desde que isso não influa na convivência do pai. Se eu vou mudar de bairro, por exemplo, eu moro na rua A e vou morar na rua X, tá? Que é 4 quarteirões longe da casa do genitor, ou muitas vezes é um bairro, ou é 30 minutos de deslocamento de ônibus, de carro, de moto, enfim. Você pode mudar isso sem problema algum, tá? O grande problema está quando você muda de município, quando você muda de cidade, quando você muda de estado. Você necessita da autorização do pai, tá? Se você muda... Ontem eu recebi um atendimento, um depoimento de uma mãe que veio conversar comigo no WhatsApp nesse sentido. Ela iniciou um processo, já tem a guarda unilateral, já foi feito um plano de convivência, ela mora em Santa Catarina e agora quer ir para o estado do Paraná. E ela falou assim, doutor, eu posso mudar de estado e depois entrar com um processo para pedir autorização? Não, tá? Você tem que ir lá conversar com o pai, é só produzir prova. Fulano, você permite eu mudar de estado por razão de trabalho, em razão disso que eu não estou conseguindo aqui, estou desempregado, não estou conseguindo me sustentar, não estou conseguindo sustentar a criança, vou precisar me mudar de estado. O genitor vai dizer, não, me entrega a criança. Você só bate print, procura um advogado especializado e inicia um processo específico de suprimento de vontade para você conseguir viajar com o teu filho sem maiores problemas. Para que tudo isso, doutor? Para ele não te acusar de alienação parental. A alienação parental é o calcanhar de Aquiles de toda mãe, tá? É assim, as mães sempre ficam com muito medo, tá? E é o calcanhar de Aquiles de toda mãe. Então, tá? Você precisa fazer isso para evitar, tá? Que o pai te acuse de alienação parental, tá bom? Então, a guarda unilateral ela tem limite, tá? E você deve respeitar. E sempre que tiver dúvida, gente, agenda uma consulta, um atendimento com o advogado. Muitas vezes tem mães que ficam resistentes a agendar atendimento e acabam metendo os pés pelas mãos. E isso pode sair caro, tá? Para você. Porque o coração de uma mãe, a mãe ela vive em função do filho, trabalha, né, em função do filho, para dar um melhor sustento para o filho. E você, no momento que vai se mudar, que você vai precisar fazer uma situação que vai impactar a tua vida, a vida da tua criança, você vai correr esse risco de cometer alienação parental? Tenho certeza que não. Tá? Então sempre é importante conversar com o advogado para tirar esse tipo de dúvida. E é por isso que inclusive a gente faz esse tipo de live aqui, para trazer conhecimento para vocês que estão nos assistindo aqui. Tá? Perdão, gente, o celular caiu aqui. Vamos lá, do tripé. Ó, vamos falar aí sobre pensão alimentícia, tá? Já falamos sobre a questão do divórcio. Deixa eu só ajustar aqui meu tripé. Pronto. Quem sabe faz ao vivo, né? Erro é assim mesmo. Vamos lá. Vamos falar aí sobre pensão alimentícia. Doutor, você já falou sobre divórcio, sobre guarda e pensão alimentícia. Como é que eu consigo provar que o genitor tem condições de pagar um valor justo de pensão? O que é que eu preciso fazer para resolver no único processo essas 3 situações que o senhor falou? Meu divórcio, a guarda do meu filho e pensão alimentícia. Tá? Primeiro passo é você saber se o pai do teu filho trabalha de carteira assinada ou autônomo. Como você é casada, você vai saber. Ah, doutor, ele trabalha na empresa X. Já tira foto do contra-cheque, tá? Ah, não deixa eu ver. Procura, pesquisa, tal. Muitas vezes liga lá para a empresa, dá uma de João sem braço, tal. Já saber quanto é que está em média de salário de um exemplo de um operador de máquinas pesado, do motorista aí na empresa de vocês, tá? Não precisa se identificar, eu sou a esposa do fulano de tal, não. Diz que está fazendo uma pesquisa. Já teve uma mãe aqui que fingiu até que estava se passando por estudo entrevista do IBGE, tá? Para coletar o tipo de informação. Então existem várias formas. Ah, doutor, ele não trabalha de carteira assinada, ele é autônomo, ele trabalha de aplicativo, tá? Ele tem uma loja de roupa. Tira foto do carro, da moto, tira foto da casa, até porque tudo isso vai ser incluso no divórcio, tá? Então fica mais fácil ainda identificar. Doutor, no meu caso não é como o senhor está falando, né? Eu não convivo com o pai. Vou responder as dúvidas que vocês deixarem aí nos comentários, tá bom? Mas a gente está partindo do princípio aqui de uma mãe que é casada, que tem filhos e que quer iniciar um divórcio, quer pedir a guarda e quer pedir pensão alimentícia. Se não é o teu caso, fica tranquila que a gente vai responder as dúvidas que vocês deixarem, tá, aqui nos comentários, tá bom? E aí o que a gente faz?
a gente pede o desconto em folha de pagamento quando esse pai trabalha de carteira assinada, tá? E pede a pensão provisória. A tua criança, durante a separação, ou até mesmo se você não for casada, não vai ficar sem receber a pensão. Não vai ter que esperar um ano e meio, como muitas vezes algumas mães acham, tá? Que é um tempo que leva para a criança começar a receber a pensão. Não, tá? Não demora tudo isso, tá? Normalmente varia muito de estado para estado. 60 dias, 90 dias, 45 dias, às vezes para a mãe começar a receber a pensão. Depende muito, tá? Depende da justiça também, tá? Então, isso é muito variável, a gente não consegue dar uma precisão, mas a média, pela expertise que a gente já tem, é essa média para começar a receber a pensão alimentícia, tá? E quais são, doutor, os documentos? Você sabe onde ele trabalha, tá? Sabe se ele é autônomo, se ele trabalha de carteira assinada, guardar os comprovantes de gastos que a tua criança tem, todos os gastos quando você vai lá comprar a alimentação do mês, quando você vai pagar a escola da tua criança, tá? Você deve guardar esses comprovantes, tá? Para que isso, doutor? Para demonstrar os gastos reais que a tua criança tem, tá bom? Ficou claro para vocês, gente? Vamos responder as dúvidas que vocês deixaram aqui, tá? Então, se você está com dúvida sobre esse assunto, o momento é agora e eu vou começar a responder todos vocês. Deixa eu ver aqui. Fernando, já falei da questão do regime de separação total de bens. Regime obrigatório, perdão. Deixa eu ver. A Juliana falou assim: a criança é obrigada a ir ficar com o pai quando ela não quer. Juliana, quando a criança não quer ir ficar com o pai, eu sempre falo para a mãe investigar o porquê, tá? Porque pode ser uma situação de maus tratos, de abuso, tá? Ou muitas vezes alguém da família lá do pai, tá? Que muitas vezes vai lá, belisca a criança, tá? Faz alguma maldade, então tem que ser averiguado. E é importante sempre, tá? Verificar esse tipo de situação. A regra é: a criança não quer ir, ela não é obrigada. Qual é a grande dificuldade que a gente tem aí? Demonstrar isso, tá? Para o juiz. Porque muita mãe recebe a informação que a gente passa aqui, mas não faz o principal: iniciar um processo de guarda. Me responde aqui nos comentários se você já tinha a guarda definida no papel pela justiça, pelo menos provisoriamente, né? Quando a gente inicia um processo, a gente sempre pede a guarda provisória da mãe, para a mãe já iniciar um processo, ter a tranquilidade, ter a paz de que ela não vai perder a criança dela, que ela não vai perder o filho dela, tá? Se o genitor der uma de louco, cometer qualquer tipo de irregularidade, qualquer questão de ser insano mentalmente, tá? Que um pai que retém uma criança, ele é insano, tá? A mãe vai ter, né, como buscar meios de trazer a criança de volta para casa dela, tá? Esse é o primeiro passo. Se você já iniciou um processo, o que você vai fazer? Você vai filmar, bater foto, tá? Demonstrar no momento quando o pai for buscar a criança que a criança não quer ir, informar isso em um juiz. O que eu sempre recomendo, tá? Informar para o juiz, melhor falando. O que eu sempre recomendo para a mãe: procurar um atendimento psicológico, seja particular ou via CRAS ou via CRES do teu município. Por quê? É importante averiguar essa situação, tá? A criança não quer ir, o porquê? Ela não se sente à vontade na casa do pai. Algo acontece de errado para a criança não querer ir para não querer ir passar o final de semana com o pai, tá? Doutor, ele é ausente. Se ele é ausente, você tem que justificar isso no processo também. Dizer que o pai é ausente, que o pai está tantos meses sem ver a criança, que o pai não cumpre o plano de convivência, muitas vezes dificulta, tá, essa relação entre a criança e o pai, tá? A Juliana está falando: não, eu tenho a guarda provisória da minha filha, recebo pensão alimentícia também provisória. Perfeito, Juliana, tá? Então o que você vai fazer? Fala com o pai no WhatsApp, tá? Diz: fulano, nossa filha ou nosso filho não quer ir, tá, para a tua casa. O que está acontecendo aí? Algo está acontecendo? Tem algo já normal, né? Começa a indagar. Ele vai dizer: não, tá tudo bem, mas ela não quer ir, tá? O que a gente vai fazer? Aí vai dizer: é frescura, vai dizer que o pai tá alienando, a mãe tá alienando. E aí quando ele, então vem buscar aqui. Se ela quiser ir, ela vai, mas se ela não quiser ir, eu não vou obrigar. E aí nesse momento você filma e apresenta, tá, para o teu advogado, seja advogado particular ou defensoria pública, a apresentar em processo. A criança, ela tem vontade e tem que ser respeitada. Tem muito pai que diz que é frescura, tem advogado que diz: não tem o que ser feito. Tem que ser feito sim, porque a criança tem vontade, tá? E inclusive, demonstrando tudo isso, é possível, tá, Juliano,
suspender a convivência, tá, do pai com o filho, ou seja, do pai pegar a criança e levar para casa, tá? Então é possível suspender isso. Normalmente é feito um estudo social e aí essa visita passa a ser monitorada na sua casa assistida. Tem várias formas de solucionar isso, mas, como eu te disse, precisa ser investigado, e precisa demonstrar essas provas para o juiz, tá bom? Ele não tem uma boa relação com ela não tem uma boa relação com ele, ela não quer de jeito nenhum. Isso já acontecia quando morava com ele, tá? O que você tem que fazer? Demonstrar isso no processo, tá? Justamente dessa forma. Notifica o pai no WhatsApp, diz que a filha não quer ir, tá? Ele vai dizer, é frescura, vai lá, filma, entrega para o advogado fazer o pedido necessário dentro do teu processo de guarda para suspender essa retirada da criança na tua casa, tá? E te recomendo procurar um atendimento com um psicólogo, um assistente social, pode ser no CRAS, no creche da tua cidade ou por um profissional particular, tá? Para identificar aí essa resistência dela, a gente não sabe. Assim como pode ser por conta da ausência, pode ser uma situação de maus tratos, a gente não sabe, tá? Já vi vários casos assim em justiça, que na maioria das vezes ou era maus tratos ou era uma situação de abuso sexual, então a gente tem que ter cuidado. Não estou dizendo que é o caso, tá? Mas tá, o seguro morreu de velho, né, como se diz, então a gente tem que procurar investigar de fato, porque não é normal. Tá, gente, ó. Doutor, o que eu faço, tá? Cadê? Doutor, o que eu faço para conseguir a guarda da minha criança, tá? Primeiro passo, tá, é você procurar um profissional especializado, tá? Procurar um profissional especializado, juntar as provas necessárias, tá bom? Para iniciar um processo de guarda. Quais são essas provas? De que a criança já mora com você, tá? Juntar fotos da rotina da criança com você, seja ali durante o dia a dia, ela brincando na tua casa, foto do quarto dela, foto no momento que ela vai almoçar, no momento que ela toma café junto com você, com a família, tá? Demonstrar que ela já tem uma rotina, tem um desenvolvimento ali dentro da tua casa. No momento que você leva ela para a escola ou para a creche, no momento que você leva ela para tomar vacina, no momento que você leva ela ao médico. Quanto mais provas você tiver nesse sentido de que a criança já está com você, é melhor para iniciar esse processo de guarda e você obter a guarda da tua bebê, da tua criança, tá? Outro ponto importante, declaração escolar, de matrícula escolar, se a tua criança já está matriculada, tá? Isso é importante também. O outro ponto importante, carteira de vacinação, que a carteira de vacinação está em dia, que está sobre sua posse, tá? Tudo isso é importante. Os relatórios, tá? Semestrais, bimestrais, ou seja, semestrais da criança na escola. Isso também é importante para demonstrar que ela está bem cuidada, que ela está com desenvolvimento psicológico bom, desenvolvimento motor, desenvolvimento educacional, tá? Então tudo isso é importante para você conseguir a guarda da tua criança, tá? E aí basta iniciar esse processo, fazer uma agenda de convivência, tá? Do pai com a criança, normalmente em finais de semana alternados, feriados alternados, dia dos pais, a criança fica com o pai, tá? Dia das mães a criança fica com a mãe, no aniversário da mãe fica com a mãe, do pai com o pai e assim por diante. Festa de final de ano, Natal passa com a mãe, o Ano Novo com o pai, e aí depois investe, tá? Cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo para tudo, tá? Cada caso, por exemplo, como da Juliana, que ela já iniciou um processo, aí depois a criança já não quer mais ir com o pai, aí tem que ser adequado de acordo com o caso. Mas para você já iniciar um processo de guarda para garantir a guarda da tua criança com você, basta juntar essas documentações. Um outro ponto muito importante que eu preciso dizer, gente, é que as mães não têm preferência de ficar com as crianças. Como assim, doutor? Não tem. Tem muita mãe que acredita, eu sou mãe, só eu ser mãe já basta. O juiz vai me dar preferência de eu ficar com a criança. Não. Tá? O que o juiz sempre vai avaliar é o bem-estar da criança. É claro que, tá? As mães são as que mais têm preparo para ficar com as crianças, isso é nítido, tá? Mas existe a possibilidade, se o genitor iniciar um processo na tua frente, dele conseguir a guarda da tua criança. E eu já vi isso acontecer, tá? O genitor vai lá, é Maquiavel, pega a criança no final de semana, faz foto, faz isso, faz aquilo, demonstra como se a criança estivesse ali com ela já, falsifica documento, como eu sempre falo. O juiz não sabe da história, não sabe que você
já está separada do pai da tua criança, ou não conviveu, não sabe da tua vida. E o que é que o juiz sempre vai analisar? Provas no processo, tá? Então, tome cuidado, não fica de braços cruzados, achando que ir para a justiça é besteira, é demorado, a criança já mora comigo, ninguém vai tirar a minha criança. Não acredita nisso. Se vocês pesquisaram no Google agora, mães que perderam os filhos para os pais após o final de semana, vocês vão encontrar casos aí. Se eu entrar no portal do G1 de vários estados, vocês vão ver um caso que é bastante notório, da influenciadora digital Ludmila Cavalcante, né, que entregou a criança para o pai foi lá, levou para o estado de São Paulo, e aí entrou com um processo de guarda na frente da mãe e conseguiu a guarda, tá? Então tenha muito cuidado com isso, tá bom? Então, iniciar um processo de guarda é muito importante, tá? E, como eu mencionei no início da live, é possível você conseguir resolver isso em um único processo. Iniciar um processo com divórcio, guarda e pensão alimentícia, tá bom? Deixa eu ver aqui outras dúvidas. Podem mandar as dúvidas de vocês aqui, tá, gente? Não fique com vergonha, não. Doutor, eu tenho o direito de receber pensão no divórcio? Sim, tá? A pensão alimentícia, gente, muitas das vezes as mães pensam que é só a criança que recebe pensão alimentícia. Se você viveu durante o casamento ou durante o divórcio, tá? Vou já te responder, tá, Juliana? Se você iniciou, tá ali, um processo de divórcio, tá? E aí você não tem condições financeiras de se sustentar, viveu exclusivamente por lá, foram 10, 15, 20 anos de casamento, tá? Você não ficou ali durante esse tempo todo fora do mercado de trabalho, é possível, tá, você pedir pensão alimentícia assim. Não é só a criança que recebe pensão alimentícia. Tem casos aqui que a gente atende, tá, que o juiz concedeu tanto pensão para a criança no patamar de um salário mínimo, quanto para ex-companheira também no mesmo patamar no valor de salário mínimo. O que é que vai determinar esse valor de pensão alimentícia? A condição financeira do pai e a condição financeira do alimentado, tá? Do alimentado, tá? Que é a criança e a mãe, tá? Então as despesas, se de repente faz algum tratamento médico, tá? Se a mãe, a ex-esposa, né, faz algum tratamento médico, tá? De repente faz algum tratamento de câncer, como por exemplo, tá? Uma situação que Deus o livre aí, numa outra doença grave. Então cada caso é um caso, mas a mulher ela pode sim receber pensão alimentícia, não é só o filho, tá? Doutor, faz sentido o genitor pedir no processo de convivência, pedir para a criança passar o aniversário dos avós paterno com o genitor? Olha só, não faz sentido, porque assim, quando a gente fala em questão de convivência, tá, e questão de direito, cada um de nós tem um direito. O direito ele é um direito, como posso dizer para ficar mais claro, um direito personalíssimo, pessoal, é meu. Meu direito de conviver com meu filho é meu, tá? Né? Tem um ditado que diz assim, o meu direito termina quando começa o de outro. Então, por exemplo, a gente está falando dos avós, né? O pai tem o direito de permanecer no dia do aniversário dele. Mas e os dos avós? Eu posso estender isso? Não tem como estender, tá? E aí o que é que tem que ser feito muitas das vezes? É que, a não ser que a mãe queira, se não for uma situação de conflito e tudo mais, estender de fato. Mas se não tiver na decisão judicial ali, não tem como, tá? Normalmente o avô ele tem que entrar com um processo de regulamentação de visita para que tenha o direito dele mesmo, tá? Então, cada caso é um caso. Tem um caso que a gente está cuidando aqui, que o pai mora numa cidade, a mãe mora aqui, por exemplo, tá? E aí, o pai mora numa cidade distante, né? Que só consegue ir de barco ou de avião, e o pai quer obrigar que a mãe entregue a criança para os avós que moram na mesma cidade que a mãe. Doutor, isso é possível? Não. Tá? Dentro de um processo, só as partes que estão envolvidas ali. Se é o pai e a mãe, vai se discutir o direito do pai, da mãe e da criança. Dos avós é um outro processo. Tá? Então tem que averiguar essa situação, tá, minha amiga? Tá? Fazer uma análise desse processo, mas do meu ponto de vista não faz sentido nenhum. Tá? A menos, tá, que você tenha uma boa convivência, os avós não fazem alienação parental, e aí você queira incluir, é importante? Tá? Se não for uma situação desse tipo, porque eu já recebi casos em que os avós faziam alienação parental na criança, tá? Contra a mãe, e aí o que aconteceu? Os avós tiveram que entrar com processo, a gente foi lá defender a mãe, inclusive conseguiu suspender
esse contato dos avós, né, de pegar a criança na casa da mãe, levar para a casa dos avós, para que, né, fosse resguardado o bem-estar psicológico da criança. E aí o que aconteceu, doutor? Os avós tiveram que fazer a visita assistida na casa da mãe, sob a supervisão da mãe, para não causar alienação parental na criança. Tá? Alienação parental, falar mal do pai, da mãe, para a criança, causa trauma, causa depressão, causa repulsa. Tá? A criança ela tem que crescer, né, neutra, vamos dizer assim, né, sadia, sem interferência de um ou de outro. Ela tem que ter esses laços familiares, tanto da mãe quanto do pai. A gente sabe que muitas vezes a maioria dos pais são responsáveis, né, dos avós paternos que também gostam de passar a mão na cabeça do pai ausente, mas tá, cada caso é um caso, tá bom? Ó, Angélica, entrei com um processo de abandono afetivo, pois o mesmo não participou da vida dela e disse que vai recorrer. E ela pode perder o direito de pensão? Olha só, Angélica, nesse caso, o abandono afetivo é um processo que a gente pleiteia indenização. Indenização para quê, doutor? Por conta da ausência do pai na vida da criança, tá? E isso causa trauma. A justiça ela reconhece isso, tem vários estudos que apontam traumas na vida da criança, ansiedade, depressão. A criança se sente rejeitada e isso afeta psicologicamente a criança, dificulta o aprendizado dela na escola, tá? E a ação de abandono afetivo é uma forma de pedir uma indenização para o pai em razão desse abandono, de não estar presente, tá, na vida da criança. E isso não vai implicar em ela perder o direito de pensão. Existem várias decisões aí, tá, que o juiz aplica 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil de multa, tá, para o genitor que é ausente da vida da criança. A justiça ela diz assim, ó, tem muito pai, infelizmente, que diz assim, eu não amo aquela criança, tá? Mas a justiça diz assim, ó, você pode não amar, mas você fez, colocou no mundo também, junto com a mãe, né? Porque a mãe não fez, a criança sozinha, e você tem que ter a responsabilidade, tem que cuidar. Ah, tá doente, tem que ir no médico, tem que dar remédio, tem que madrugar, tá? Então, a ação de abandono afetivo é para isso, para conseguir indenização. Não vai implicar, tá, no direito da tua filha, do teu filho receber pensão alimentícia, tá, Angélica? Genitor tumultuando o processo. Tem muito pai que faz isso, tá? Tumultua o processo e aí fica uma situação bem delicada, tá? Que muitas vezes é para ganhar tempo, muitas vezes para tentar estimular ali uma estratégia, tá? De atraso processual, vamos dizer assim, né? Ó, meu amigo Michel Batista, um grande abraço, doutor Michel. Juliana Costa, doutor, eu posso pedir para na justiça para ela ser ouvida e pedir o psicólogo para analisar o porquê da rejeição dela? Ó, Juliana, todo processo de guarda, tá, sempre vai ter um estudo social, tá? Isso é de praxe. O que acontece durante o processo? A mãe inicia o processo, é concedida a guarda provisória para a mãe, é designada a audiência de conciliação, não houve acordo de convivência, de guarda, o pai tem que apresentar a contestação, defesa em 15 dias, tá? E aí é designado um estudo social. Nesse estudo social vai ser ouvido você, a criança e o pai e outras pessoas que morarem na casa junto com você, eu digo na sua casa, tá? Tá, Juliana? E aí você tem que narrar. No estudo social vai ser perguntado como originou esse conflito familiar, como foi a relação de vocês, quando eles estavam juntos, se foi um relacionamento eventual, o que tem acontecido, e aí você vai narrar todas essas situações. Ó, a Sofia, um exemplo, criar um nome aqui para a criança, Sofia, né, não quer ir pai muitas das vezes, acontece isso, ela se fecha, não me diz o porquê, o pai também não me fala, e aí o que a assistente social, o psicólogo vai fazer? Vai ouvir a criança de uma forma lúdica, de uma forma mais técnica, tá, para extrair essas informações. Vai ouvir também o pai, e aí muitas das vezes que vai ser coletado o ouro, tá, para saber se é uma situação de maus tratos, se é uma situação de alienação parental, porque também às vezes não é só maus tratos não, tá, gente? Tem muito pai que quando pega a criança e leva para casa e diz, ó, se tu voltar para casa da tua mãe, papai não vai te dar presente, não vai te dar brinquedo. Se tu for para casa, voltar para casa da tua mãe, papai não vai te amar mais. Aí tu imagina como é que fica a cabeça de uma criança dessa que ama e gosta do pai. Tá? Já peguei muito caso assim, tá? Que aconteceu
a alienação parental dessa forma, tá? Então você tem que ter cuidado. E muitas das vezes a criança já não quer mais ir para ali, para casa do pai, para não ficar ouvindo esse tipo de situação, porque a criança fica entre a cruz e o punhal. Ela ama o pai, ama a mãe, mas ela já não quer ir mais para casa do pai, porque chega lá o pai fica na cabeça da criança falando mal da mãe, falando mal da família da mãe, e a criança não gosta, e ela prefere não ir, tá? Pode ser um caso também. Olha só, gente, a gente está chegando aí a quase 1 hora de live, tá? Eu quero, assim, agradecer todas vocês que nos acompanharam aqui, que nos assistiram. Essas lives no perfil sempre acontecem. Passei praticamente o mês de julho, né, ausente um pouquinho, o mês de junho e julho ausente. Fiz uma live na semana passada, essa semana eu estou fazendo uma aqui. Na próxima semana eu vou fazer pelo menos 2 e vou trazer outros convidados aqui para a gente fazer live, sempre para estar tirando essas dúvidas que vocês têm, tá? Para quem não me segue no perfil, já me segue, sempre assiste lá os meus stories, a gente sempre entrega muito conteúdo, muito importante, para que vocês possam entender os teus direitos e os direitos da tua criança, tá? Então, só acompanhar aqui no perfil, tá? Que a gente sempre posta muita dica importante. Olha a minha amiga Karina. Boa noite, doutor. Para o meu advogado de milhões. Grande abraço, minha amiga. Tá? Eu fico muito feliz pelo carinho que a gente recebe sempre das nossas clientes, das seguidoras que nos acompanham aqui. Às vezes tem mãe que manda mensagem no direct, diz, olha, doutor, só com as suas lives eu consegui ir lá e numa audiência de conciliação, numa audiência de instrução de julgamento, conseguir fazer impugnação, conseguir fazer isso, aquilo, outro, né? Porque muitas vezes estava ali com um defensor precário, que não entendia do assunto, consegui fazer, tá? Ó, a Juliana está dizendo assim, ela saiu um dia com ele e ele fez isso, falou que se ela fosse morar com ele, não iria passar necessidade. Olha só, Juliana, então isso é um típico caso de alienação parental e que tem que ser ouvido mediante estudo social. O que eu te recomendo também é não só esperar o estudo social, tá? Procura o CRAS do teu município, procura o CREAS, tá? Ou se tiver a possibilidade de pagar um profissional para fazer as sessões, né? A gente sabe que é caro, não é barato, profissional particular, psicólogo infantil, principalmente, né? Que é o psicopedagogo, né? E fazer esse investimento, tá? Até para ter provas, tá? No teu processo de guarda, tá bom? Então, gente, quero agradecer a todos vocês, um grande abraço. Quinta-feira, já quase 9 horas da noite, a gente está aqui para conversar com vocês. Não esquece, tá, de seguir o perfil. Se tiver alguma dúvida, manda no direct, eu vou ter o maior prazer de responder todos vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Fui!